tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai falar sobre os setores com perspectiva de crescimento na economia brasileira. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Fábio Stu, que é sócio-diretor da McKinsey, consultoria que desenvolveu esse trabalho e é essa pesquisa que nós pretendemos mostrar para você. O Fábio que lidera a área de bens e consumo para a América Latina na McKinsey e que está conosco aqui. Muito obrigado desde já, Fábio, pela sua participação e um bom dia para você. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Fábio, primeiro explica para nós que tipo de pesquisa é essa que vocês fazem para chegar aos resultados que chegaram. Olha, na verdade a gente tem duas pesquisas, Milton. A primeira pesquisa é uma pesquisa internacional que a gente replicou para o Brasil, que ela decompõe para as principais empresas de bens de consumo do mundo as fontes de crescimento. Uma empresa pode crescer de três formas. Ela pode crescer de forma orgânica, ou seja, estando no lugar certo, nas categorias e regiões certas. Ela pode crescer através de fusões e aquisições, ou ela pode crescer através de ganho de market share. Tipicamente, as empresas investem muito na segunda e terceira forma, né? E a gente mostrou, e as respostas valem tanto para o exterior como para o Brasil, que, na verdade, a principal forma de crescimento das empresas tem sido a primeira. 73% do crescimento composto das principais empresas de consumo do mundo e do Brasil vem das categorias e regiões onde elas já atuam, ou seja, o momento do portfólio que a gente chama. E a partir daí, a gente fez um segundo estudo que é entender para os próximos 10 anos quais são essas categorias e quais são essas regiões que vão crescer mais no Brasil. Estar no lugar certo, na hora certa, já é um lema dos mais antigos que nós podemos conhecer, inclusive no mundo corporativo, no mundo dos negócios. E por que ainda não era, como você citou agora há pouco, o ponto mais levado em consideração no momento de fazer o investimento, preferindo aqui pensar em fusões, em market share? Olha, até pouco tempo atrás, né, as empresas se beneficiavam de um vento de cauda muito grande, quer dizer, era só investir que, enfim, o consumo vinha, né? E eu acho que a partir de agora vai ficar cada vez mais difícil, num cenário desafiador, entender da onde vem esse crescimento. O crescimento vai ser muito heterogêneo no Brasil, então entender de forma granular em que cidade, em que bairro, em que categoria eu vou crescer, isso vai ser cada vez mais importante. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que, tipicamente, as empresas gostam daquela coisa de ganhar share, de mostrar para o chefe, olha, ganhei share aqui nessa categoria, eu comprei essa empresa. Então, é contraintuitivo, né? Então, essa pesquisa é muito reveladora e eu diria que foi contraintuitiva e surpreendente para muitas empresas. Isso torna, pelo menos, mais simples a ação das empresas no planejamento de negócio? Pensar dessa maneira? Com certeza mais simples e menos custoso, né? Porque para você ganhar um ponto de share, isso custa muito dinheiro. Para você comprar uma empresa, tem todo um custo de transação, um custo gerencial envolvido. O grande segredo para as empresas é entender aonde vem esse crescimento e realocar internamente recursos, realocar verba de marketing, verba de propaganda, redirecionar força de vendas, força de promotores para capturar esse crescimento. Até aqui nós falamos várias vezes em ganhar market share. O que significa isso? Ganhar market share é ganhar participação de mercado de um concorrente. Mas já deixamos claro que esse não é o ponto principal da nossa conversa. Com O ponto certeza. principal da nossa conversa hoje é mostrar para aqueles que estão fazendo o seu planejamento de negócio de que identificar a região e a linha de produto que vai desenvolver são coisas muito mais importantes nesse momento, principalmente num cenário de dificuldade econômica como agora. Perfeitamente. Nós temos uma categoria que vai crescer 100% na média no Brasil, em termos nominais, em 10 anos. Esse 100% é uma média ponderada de 300% ou 500% numa cidade e 30% em outra cidade. Então, entender esse cruzamento de crescimento, categoria e cidade vai ser fundamental para as empresas, para os empreendedores, enfim, terem sucesso daqui para frente. Agora, me permite entender a seguinte questão, porque você começou lembrando que foram feitos 2 estudos e aí o primeiro estudo mostrou essa questão de estar no lugar certo, na hora certa, mas esse é um estudo internacional. Isso se reflete claramente também no Brasil? Sim, a gente aplicou no Brasil, pegou as 30 maiores empresas do Brasil, decompôs o crescimento e vale a mesma conclusão. E nós estamos falando aqui da área de bens de consumo, Bens de varejo. consumo. Inclui alimentos, cosméticos, bens pessoais, bens duráveis. Estamos falando de mais ou menos 60 categorias.
Perfeito. Agora, bom, diante desse cenário que vocês conseguiram traçar, vocês foram encontrar lá o que estão chamando aí o mapa das categorias de ouro, é isso? Mapa do tesouro do consumo, O né? mapa de tesouro do consumo, que é uma belíssima expressão e bastante chamativa, sem dúvida. E o que vocês identificaram nesse mapa como questões principais? Então, vamos começar com a parte de geografia, né? Se a gente pegar as 27 unidades da federação e comparar as capitais com o interior, para todas as unidades, o interior vai crescer mais do que as capitais nos próximos 10 anos. E se a gente decompor o interior entre cidades próximas às capitais, num raio de até 200, 250 quilômetros, e o resto do interior, o primeiro grupo, ou seja, cidades próximas às capitais, tendem a crescer mais. Por quê? Porque elas se beneficiam da proximidade das capitais, têm um fluxo de pessoas, de mercadorias, têm uma infraestrutura adequada, tipicamente ficam no entroncamento de rodovias. Ao mesmo tempo, eles têm um custo de mão de obra, um custo de imobiliário, um custo de fazer negócio muito menor, então tem um potencial de expansão muito maior. Então, estar em cidades menores ao redor das capitais tende a favorecer o crescimento. Eu até estava pensando aqui na seguinte questão, porque nós tivemos até recentemente aqui na economia brasileira, toda ela baseada, um crescimento baseado na questão do consumo, na exploração do consumo. Isso fez com que pequenas cidades, interior afora, crescessem, Brasil afora, crescessem muito. Houve grandes investimentos, por exemplo, na área do varejo, em shopping centers. Depois, com esta reversão que houve no mercado, ou na economia brasileira, algumas pessoas dizem o seguinte: aquele período passou, acabou. E aí, às vezes, a gente passa a ideia, então o crescimento volta para as capitais, mas você está me dizendo o contrário. O crescimento continuará ocorrendo no interior do Brasil? Num período de 10 anos, para você ter uma ideia, Milton, 50% do crescimento do Brasil vai vir de cidades entre 50 e 500 mil habitantes, que a gente chama de cidades médias, que é um efeito similar ao que aconteceu nos Estados Unidos há 30 anos atrás. Né? Essas cidades vão ser a mola propulsora do crescimento do Brasil. Em várias capitais, o consumo está saturado para várias categorias. Agora, há crescimentos diferentes, porque eu estou pensando, e nós estamos falando aqui inicialmente sobre regiões do país, e o primeiro destaque que você nos dá é que o interior vai crescer mais do que a capital, ou seja, se eu começar a pensar em planejar negócios para os próximos 10 anos, eu tenho que olhar para o interior do Brasil. Agora, há diferenças nas regiões, pelos estados também, em termos de crescimento e produtos em que se deve investir. Com certeza. Vou dar um exemplo para você, o mercado de chocolates. Se a gente pensar em 10 anos, o mercado de chocolates, novamente, em termos nominais, contando com a inflação, ele vai crescer no Rio de Janeiro 80% e no Maranhão vai crescer 130%. Então, se eu tiver que abrir uma loja de chocolate, eu vou abrir no Maranhão. Né? E se a gente decompor isso por cidade, essa diferença fica mais gritante ainda. Há cidades que vão crescer 250%, há cidades que vão crescer 30%. Isso vale, eu citei chocolate, mas vale para várias categorias. Eu dei o exemplo de Maranhão e Rio. Tem categorias que o Rio vai crescer mais do que Maranhão também. É muito mais para ilustrar o ponto, né? Você pegou o exemplo do chocolate porque esse é um segmento que se destacou na pesquisa ou foi Não, aleatório? É um exemplo que eu acho que é um exemplo, enfim, é um produto que é muito consumido e eu quis ilustrar o ponto de Maranhão versus Rio. Depois a gente pode falar de categorias que vão crescer mais ou menos do que outras. Não, vamos esperar, porque a curiosidade chega no momento em que você chama atenção para isso. Quais são as categorias que apareceram com maior destaque nesse cenário? Olha, primeiro, se a gente pensar num espectro das 60 categorias, algumas categorias no Brasil vão crescer a taxas módicas aí, em termos reais, 1, 2% por ano, que representa em termos nominais alguma coisa como 60%, ou até menos em 10 anos. Né? Outras categorias vão crescer 300%. Alguns exemplos de categorias que vão se destacar. Primeiro, mercado de sucos e bebidas não carbonatadas. Né? Tem toda uma tendência de saudabilidade que está chegando no Brasil. Né? As empresas do setor já estão começando a investir bastante nisso. E para você ter uma ideia, o Brasil, nesse setor de sucos e bebidas não carbonatadas, vai crescer 30% mais do que a França inteira. O que é surpreendente. Quer dizer, nós teremos em algumas regiões um crescimento que vai representar mais do que países vão crescer na Europa. Sim. Nesse caso, o exemplo que eu dei é para o Brasil inteiro. Ou seja, o crescimento do mercado de sucos e bebidas não carbonatados no Brasil vai equivaler a 30% do que a França cresce. Um outro exemplo similar, se a gente pega o mercado de produtos para cabelo. O interior do Brasil
vai crescer o equivalente a uma Alemanha. O interior do Brasil, para produtos de cuidado de cabelo, vai crescer o equivalente a uma Alemanha. Isso aqui me remete a uma pergunta que foi apresentada aqui pelo Leonardo Filpi, nosso ouvinte internauta, ele que mandou sua pergunta para mundocorporativo@cbn.com.br, com o seguinte comentário inicial: minha esposa tem um pequeno salão de beleza em casa mesmo. Gostaria de saber se nesse momento atual de crise deveríamos nós ou não apostarmos em crescer mais, em alugar uma loja, ou se devemos investir em áreas correlatas à beleza. Você está dizendo que o mercado de beleza no Brasil é um mercado que tende a crescer. Sim. Novamente, pensando no horizonte de 10 anos, esse ano o mercado está sofrendo um pouquinho, mas se a gente pensa no brasileiro, o brasileiro é obcecado por beleza. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo de academia de ginástica, é o quarto maior mercado de lipoaspiração, tem uma série de estatísticas voltadas para isso. E sim, é um mercado de cuidados para pele, cuidados para cabelo, super importante. Quer ver um exemplo? Proteção solar, outra categoria que vai crescer muito. Hoje o brasileiro essencialmente usa protetor solar para ir para a piscina, para ir para a praia, é um produto muito sazonal. A tendência é que o brasileiro, na medida que perceba que, enfim, o protetor solar ele funciona como prevenção para doenças de pele, ele comece a usar com mais frequência e mais intensidade. É um efeito que aconteceu muito na Austrália, que é onde fica o buraco da camada de ozônio. Né? Então, todas as categorias voltadas à beleza, à saúde, tendem a crescer acima da média. Independentemente do lugar em que nós estivermos? Não, aí que vem um X da questão. O crescimento vai ser muito heterogêneo. Então, como eu falei, no interior do Brasil, esse crescimento vai ser maior do que nas capitais, onde o consumo para algumas categorias já está saturado. Então, se eu fosse abrir uma loja, um salão de beleza, hoje eu tenderia a abrir numa cidade média, que, novamente, o potencial varia muito por região. O Eduardo pergunta aqui como identificar em quais regiões, quais produtos vão ter uma vantagem maior. Aí é exatamente o trabalho que vocês fizeram. Como vocês chegaram a esse resultado, então? Olha, foi um trabalho que a gente alavancou uma série de variáveis, a gente correlacionou o consumo das categorias com uma série de variáveis macroeconômicas e sociais, então, por exemplo, PIB per capita, renda, distribuição de renda, idade, enfim, uma gama de variáveis, a gente correlacionou. Tem um grupo de estatísticos nossos aqui no Brasil e na Índia que fizeram uma análise, uma correlação, e para várias categorias a gente descobriu que o consumo, se a gente pensar num gráfico, equivale a uma curva S, ou seja, vamos pensar uma variável ilustrativa, renda, né? Um país muito pobre como a Nigéria, se a renda aumentar um pouquinho, o consumo de fralda não vai aumentar muito, né? Então, praticamente, se a gente pensar num gráfico, é uma curva quase horizontal. A partir de um certo ponto, em alguns países, e o Brasil se enquadrou nisso nos últimos 10 anos, um aumento de renda se reflete num consumo mais acentuado, né? Então a curva começa a crescer mais acentuadamente. A partir de um certo ponto, o mercado começa a saturar, ou seja, o norueguês não vai comprar mais fralda porque ele ganha $1 a mais. Então o mercado ele fica praticamente plano. Então é uma curva S. Então a gente deriva essas curvas para países, deriva para cidades, e a gente consegue, para cada categoria, para cada cidade, entender o crescimento futuro. Então eu sei te dizer qual que é o mercado de biscoito em Ribeirão Preto nos próximos 10 anos, qual que é o crescimento do mercado de shampoo em Fortaleza, e assim por diante. Aí eu faço os cortes por tipo de cidade, por categoria, assim vai. A ascensão à classe C impacta um estudo como esse? Pode ter impactado fortemente um estudo como esse, levando em consideração o fenômeno que nós tivemos aí nos últimos anos da economia brasileira? Com certeza, e esse fenômeno vai voltar a acontecer, né? Vai voltar a acontecer? Vai voltar a acontecer. Olha, o Brasil está sofrendo... O Brasil, por definição, é um país volátil. Por isso que a gente fez a pesquisa em 10 anos. Quer dizer, numa perspectiva de médio prazo, onde a economia se recupera, a classe C ela vai voltar a consumir por uma série de fatores. Primeiro porque, enfim, a renda vai ficar mais disponível, a gente vai ter o famoso bônus demográfico, que é o pico da população economicamente ativa, ou seja, a massa de trabalhadores do Brasil vai crescer e vai atingir o seu pico mais ou menos em 2023. O brasileiro ele é ávido por consumir, ele poupa muito pouco. Por isso que a gente observou esse fenômeno de consumidores testando novas categorias, como, por exemplo, iogurtes enfim, e várias outras que cresceram. E esse efeito vai voltar a acontecer, só que de forma heterogênea e de forma não linear. Ou seja, a gente não pode esperar que esse crescimento que a gente prevê aqui vai acontecer de forma uniforme nos próximos anos, né? Mas nós já temos um gasto de consumo muito forte no Brasil. Isso vai continuar ocorrendo? Eu acredito Porque que em outros sim. países isso não é tão aparente como aqui no país. 2/3 do PIB brasileiro hoje é representado por consumo, né?
e o consumo foi a mola propulsora do crescimento nos últimos anos. Não sei se essa proporção vai permanecer, mas fatalmente o consumo vai continuar sendo um fator importante de crescimento para a economia. Como eu falei, a gente vai ter um bônus demográfico, o brasileiro é ávido por consumir, algumas categorias são muito pouco penetradas, como proteção solar, enfim, como rações domésticas, é outra categoria que vai crescer muito, né? O brasileiro hoje usa muito o resto de comida para alimentar cachorros e gatos. A população de animais domésticos no Brasil é enorme. Então, a tendência é que a gente continue a testar novas categorias, que o mercado, em algumas categorias, se sofistique, né, como aconteceu, por exemplo, com cerveja recentemente, e esse fator vai voltar a acontecer. Pesquisa mostra que o mercado pet é um mercado com forte crescimento. Sim, é um dos 5 que vai crescer mais. E em termos de regiões, você lembra assim, quais são as regiões em que isso pode ocorrer de maneira mais significativa ou é algo que vai ocorrer no país inteiro? Não tenho aqui na minha mão quais regiões vão crescer mais do que outras. Fatalmente, o crescimento não vai ser homogêneo, mas eu acho que é uma categoria que, até pela penetração baixa, pelo fator qualitativo que eu falei, ela tende a crescer bastante no Brasil todo. Tá. O Gustavo manda a pergunta aqui para mundocorporativo@cbn.com.br e diz que o interesse dele é de entrar no ramo de franquias. Se um trabalho como esse pode pautar os investimentos dele e a área em que ele pode atuar. Com certeza. Eu diria que, por exemplo, dependendo da categoria, faz mais sentido entrar, né, como franqueador numa cidade A do que numa cidade B. Né? Então, vou dar exemplo de Anápolis. Anápolis é uma cidade que próxima a Goiânia, se eu não me engano, é o segundo maior PIB de Goiás, terceira maior população. É um polo farmacêutico importante, né? Tem 20 empresas farmacêuticas, fica numa localização geográfica importante. É uma cidade que vai apresentar um crescimento muito grande. Então, abrir uma franquia em Goiás, dependendo da categoria, em Anápolis, perdão, pode fazer mais sentido do que em Goiânia. Né? A mesma coisa vale, por exemplo, em São Paulo, Hortolândia versus São Paulo capital. Em Hortolândia a gente tem um custo menor de mão de obra, tem um fluxo de pessoas bons, tem uma localização geográfica boa, tem um crescimento enorme. Versus São Paulo, onde a concorrência é muito maior. Né? Então, dependendo da categoria, a minha sugestão para o seu ouvinte é pensar com muito carinho nas cidades do interior ou próximas às capitais. E aí depois o Gustavo conta pra gente aqui se seguiu esse caminho e qual hora que ele resolveu investir então. Agora, até baseado nessa ideia, quer dizer, você vai se pautar em fazer um investimento numa franquia, isso não teria que estar mais relacionado também às minhas características como empreendedor, do negócio que eu vou atuar, em vez de ser pragmático demais, dizendo o seguinte, um negócio que tende a crescer muito nesta região é tal, então eu vou investir nele? Olha, eu acho que as duas coisas, né? Se eu tenho vocação para cuidados pessoais, eu não vou abrir uma franquia de comida. Por outro lado, vamos lembrar do estudo das empresas, né? Ou seja, é muito importante onde competir, quais categorias que vão crescer mais e em quais regiões vão crescer mais. Então, eu não vou dar murro em ponta de faca, eu não vou abrir uma franquia de uma categoria que vai crescer pouco no Brasil ou numa região que vai crescer menos, uma cidade que vai crescer menos. Então, eu tentaria conciliar as duas coisas, Milton, ou seja, a minha vocação pessoal, que é importante, com a oportunidade que existe no mercado. Bom, do ponto de vista das empresas brasileiras, você logo no início dessa nossa conversa lembrou que há 3 caminhos para crescimento e que durante muito tempo se focou em 2 caminhos especificamente, fusões e ganho de market share. Já existe esta consciência agora de que a busca tem que ser pela localização e pela linha de produto? Eu acho que as empresas estão começando a entender isso agora. Por quê? Porque, enfim, alguns anos atrás, como eu falei, tinha um vento de cauda que impulsionava o avião, enfim, as empresas cresciam e não se preocupavam muito em entender o mapa da mina, né? Agora, com o cenário adverso que a gente se encontra, é muito importante cavar e achar o ouro, ou seja, elas estão começando a entender gradativamente que o crescimento é muito heterogêneo e a granularidade do crescimento é fundamental para as empresas poderem vencer. Então, eu diria que alguns anos atrás as empresas pensavam muito em regiões, o Nordeste vai crescer, abriam fábricas no Nordeste, né? Hoje, algumas empresas estão começando já a olhar estados, cidades, em alguns casos até bairros. Então, a gente consegue, por exemplo, hoje entender o mercado de sorvetes em Tatuapé, quanto que é e quanto vai crescer. O mercado de fraldas em Copacabana. E as empresas que têm essa inteligência de mercado e aplicam isso, elas têm uma vantagem competitiva muito grande.
Tá, quando você falou em granularidade de mercado, eu gostaria que você explicasse o que significa isso, porque, curiosamente, era exatamente o ponto que eu tinha sinalizado aqui e você citou essa expressão agora. Então, o que que é um chocolate granular? É um chocolate picadinho, né, pequenininho. Granularidade é, 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 enfim, é quebrar o consumo da menor forma possível. Então, se a gente pensar um crescimento granular, é decompor o crescimento que a gente vai ter no Brasil no nível mínimo de geografia, seja micro-região, estado, cidade, bairro e categoria. Então, eu vou decompor esse crescimento e encontrar as minas de ouro. É isso que a gente chama de granularidade do crescimento. Não, perfeito. O Juarez de Lara Júnior gostaria de saber qual a opinião sua em relação a negócios ligados a casamento, decoração, se isso de alguma maneira apareceu na pesquisa como um indicativo positivo sobre o assunto nos próximos 10 anos. A gente não mediu essa categoria de casamento, então não tenho, infelizmente, muito a dizer sobre essa De categoria. qualquer forma, você já falou aqui que quando nós falamos em beleza, cuidado consigo próprio, esse é um mercado muito Sim. grande no país. Pela característica do brasileiro, sim. Ou seja, se nós estamos falando de casamento e decoração, o cara está cuidando de si mesmo, Juarez. Talvez seja um bom caminho para você fazer o seu investimento também aqui. Um fator que ajuda, a população brasileira é muito jovem. Como eu falei, ela tende a atingir o seu pico de população economicamente ativa daqui a alguns anos. Então, isso pode favorecer, eu não tenho as estatísticas, mas o índice de casamentos e tal. E na medida que o brasileiro tenha renda, ele gosta de festa, ele gosta de investir em cuidados. Então, direcionalmente, embora eu não tenha quantitativamente como provar isso, eu diria que o seu ouvinte está no caminho Pode ser um caminho. certo. Bom, Fábio, para as grandes corporações, olhar o mapa como esse, o mapa do ouro, como você mesmo chamou a atenção, ou o mapa do tesouro, é uma forma também de definir quais linhas de produto vai investir em cada região, porque as empresas já trabalham, as grandes corporações que têm uma longa linha de produto, devem pensar dessa maneira também? Sim, eu diria o seguinte, olha, empresas de consumo, elas têm a oportunidade de direcionar força de vendas, força de promotores, verba de marketing, verba de, enfim, até questão de malha fabril, onde colocar fábrica, centro de distribuição. Então, com certeza, é uma oportunidade enorme, né? Até mesmo lançamento de produtos. Puxa, eu vou lançar um produto... muitas empresas procuram lançar nas capitais os produtos. Eventualmente, o interior pode ser uma área importante para elas privilegiarem o lançamento de produtos. Da mesma forma, os varejistas têm uma oportunidade interessante, porque como o consumo é muito diferente entre as cidades, eu deveria ter uma loja diferente em diferentes cidades. Em algumas lojas, em algumas cidades eu vou privilegiar, por exemplo, o setor de bebidas, algumas cidades eu vou privilegiar o setor de cuidados pessoais. Então, entender isso é uma oportunidade tanto para empresas de consumo quanto para varejistas. Aliás, nós tínhamos conversado um pouco antes aqui também sobre essa ideia de planejar a nossa carreira, né? Profissionalmente pensando aqui. Quer dizer, um mapa como esse, que mostra em que regiões o crescimento pode ser maior, pode me ajudar, inclusive, a fazer esse planejamento? Eu acho que sim, olha, eu vejo muita gente falando, puxa, muita gente do interior que eu conheço falando, puxa, eu tenho que me mudar para São Paulo, para Porto Alegre, para Rio de Janeiro, para Belo Horizonte para abrir um negócio. E muitas vezes ela já está sentada em cima A oportunidade está ao lado dela. Está ao lado dela e ela não percebe, né? Então, um exemplo aqui, Santa Catarina tem uma gama de cidades, Criciúma, Jaraguá do Sul, Tubarão, que vão crescer muito mais do que a capital. Então, dei o exemplo de Anápolis, poderia dar o exemplo de Hortolândia, acho que eu falei de Hortolândia também, enfim. Falou. Várias outras cidades têm um potencial enorme. Então, para um planejamento de carreira, estar numa cidade que vai crescer bastante, numa cidade média, pode ser muito mais frutífero do que, por exemplo, estar numa cidade grande. Essas cidades que eu coloquei, muitas delas já são sede de empresas. A VEG está localizada, se eu não me engano, em Jaraguá, que é a sede das malharias nacionais, Marisol, Maui. A Hortolândia é sede de várias empresas de tecnologia, Anápolis é sede de várias empresas farmacêuticas. Então, se eu penso na minha carreira hoje, eu penso com carinho no interior. Que é um efeito, novamente, que a gente notou nos Estados Unidos há vários anos atrás. E o Walmart se beneficiou disso naquela época lá nos Estados Unidos e cresceu muito com essa onda do crescimento do interior. Não, sem dúvida. Se a gente puder pegar assim, quais são as categorias que vocês identificaram que mais vão crescer no Brasil?
que a gente poderia citar aí nesse ranking? Olha, eu já dei alguns exemplos, né? Bebidas não carbonatadas, né? Sucos e bebidas não carbonatadas. Todas as categorias voltadas a cuidado para a pele, cuidados com cabelo, proteção solar, pet care. Uma categoria que tende a crescer bastante também é videogame, né? Então eu diria que essas são algumas das principais. Alguns dos principais setores de crescimento. Isso. Há regiões e cidades em que o crescimento será tão absurdo que chamou a atenção de vocês? Algumas das cidades que eu mencionei são exemplos. Cidades que estão próximas a capitais, num raio de até 200 quilômetros. Eu dei alguns exemplos aqui: Tubarão, Anápolis. Uma cidade interessante que muito pouca gente fala é Osasco, né? Tende a crescer bastante também. Osasco fica na região metropolitana de São Paulo, muito próximo da capital. Exatamente. Também. Ou seja, mais uma cidade próxima da capital. E, novamente, vai ser muito heterogêneo o crescimento das categorias em Osasco versus São Paulo. Então, entender essas diferenças vai ser importante. Aí duas perguntas que estão na mesma linha aqui. Eu mais ou menos já sei a resposta, mas é importante passar para você. O Sérgio quer saber como ter acesso a essa pesquisa, se vocês comercializam esses dados. E o Eduardo, por sua vez, diz assim, como um trabalhador comum, um pequeno profissional, pode conseguir informações sobre mercados específicos por estado, por bairro? Quer dizer, onde é que tem esse termômetro para ele à disposição? Olha, esse trabalho é um trabalho que a gente tipicamente discute com empresas, né? Então, ele não está, enfim, a gente tem até um artigo que vai ser publicado na imprensa, que vai dar informações gerais, mas a essência, enfim, o mapa do tesouro é uma informação que a gente guarda para a gente e discute com nossos clientes. O estudo que vocês fazem tem esse objetivo comercial. Isso. Agora, se você pudesse sugerir para alguém que tivesse que monitorar, pegar a sua bússola de empreendedor para identificar as coisas no seu entorno, quais são os sinais que ele deve identificar, se o caminho que ele vai tomar é o mais correto? Olha, eu acho que, como eu falei, todas as categorias voltadas para cuidado pessoal, saudabilidade, isso são categorias que a gente derivou isso quantitativamente, mas qualitativamente é muito fácil explicar isso, né? E, ao mesmo tempo, cidades do interior, sobretudo aquelas próximas a capitais e onde as empresas estão chegando. Então, eu acho que uma combinação desses fatores já é um indicativo importante de onde plantar um negócio ou iniciar uma carreira. Quando você faz esse estudo e vocês aplicam o olhar científico para identificar todos esses dados, vocês apresentam um raio-x para as pessoas ou para as empresas, de uma maneira geral. Hoje em dia, as decisões ainda são muito assim feitas pelo coração e não pela razão? Eu diria que até ano passado era um pouco assim, Milton, ou seja, porque o Brasil, até 2 anos atrás, eu diria que era mais ou menos assim, porque, enfim, com o país crescendo, as perspectivas mais animadoras, as empresas ainda conseguiam, os empreendedores conseguiam ainda serem movidos pelo coração. Puxa, não, o interior vai crescer mais, mas mesmo assim eu vou colocar dinheiro em São Paulo, vou colocar dinheiro em Fortaleza ou em Recife. Eu estou achando que vai dar certo. Exatamente. Eu diria que hoje, né, como a água subiu, né, e o vento agora está um vento de frente, né, do nosso avião, o avião está sacolejando, eu acho que as empresas estão sendo forçadas a cada vez mais tomar as decisões de forma mais racional, de forma mais prudente, olhando, como eu falei, a granularidade do crescimento e não, enfim, a média que é o cabeça no forno e pé na geladeira, né? A crise de agora ajuda a fazer as pessoas colocarem o pé no chão e pensarem de forma mais prática, científica no investimento que vai fazer? Com certeza. Uma empresa, olha, tipicamente uma empresa, para ela conseguir crescer nos próximos 2 anos, ela vai ter que entender isso de forma granular, né? Se ela continuar com o modus operandi que ela operava há 3, 5, 10 anos atrás, ela fatalmente vai bater com a cabeça na parede, como muitas empresas, enfim, estão se defrontando com esse problema agora. Fabrício Alves está preocupado aqui na mensagem dele, porque diz que você não citou nada de Belo Horizonte ou em torno de Belo Horizonte. Mas você falou das capitais, mas principalmente das cidades no entorno das capitais. Não, com certeza. Minas Gerais é uma região é um estado que vai crescer muito e várias cidades no entorno de BH vão crescer também. Enfim, eu não citei isso porque teria que citar, enfim, o Brasil inteiro, né? Mas não fica preocupado não, Eduardo. Fabrício Alves. Não fica preocupado não que Minas tem um destaque importante no estudo. Sempre teve, né? Um estado sempre muito forte sempre nesse muito sentido. Forte. Né? Bom, Fábio Stu, se a gente puder puxar o traço aqui de toda essa nossa conversa, o
que você orienta as pessoas que estão aqui nos acompanhando? Você já disse que o interior cresce mais que a capital, você já disse alguns segmentos que tendem a crescer muito. Mas se for dar uma sugestão para essas pessoas, qual você daria do ponto de vista de planejamento de negócios para ela? Para pessoas empreendedores? Para os empreendedores. Eu diria que assim, olha, fuja o passado não significa o futuro, ou seja, se os negócios prosperavam mais nas capitais, nas grandes cidades, isso não quer dizer que vai acontecer isso no futuro, né? Concilie a sua paixão, a sua vocação de negócio com dados racionais, com dados mais científicos que mostrem que eventualmente uma região, uma categoria vão crescer mais do que outras, né? Que é um pouco do que a gente falou aqui. Então eu diria, pensem com carinho em cidades próximas das capitais, no interior, em categorias voltadas mais a cuidados pessoais, a saudabilidade, esse tipo de coisa, né? Sempre ligando com o coração, com a vocação de cada um, que é importante, é fundamental para fazer negócio. Tá certo. Fábio, quero agradecer sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazer algumas informações desse trabalho que vocês fizeram nacionalmente lá na McKinsey. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Muito obrigado você, um prazer estar aqui com vocês. O Fábio Stu é sócio-diretor da McKinsey e responsável lá pela área de bens e consumo para a América Latina, esteve à frente aí desse trabalho que mostra o mapa do tesouro para os próximos 10 anos, para você que está planejando o seu negócio. A você que mandou sua pergunta, nosso agradecimento especial. A você que nos acompanhou ao vivo, o convite para você pegar essas informações e compartilhar nas suas redes sociais. Se você quiser, você pode ir lá no nosso grupo de discussões, no LinkedIn também. Tem o grupo de discussões Mundo Corporativo lá da CBN. E você consegue ali publicar o seu texto, publicar a sua opinião, outros trabalhos que você tenha nessa ou em outras áreas, até para que esse conhecimento seja realmente compartilhado, que é a ideia desse programa aqui. Combinado? Espero você na próxima gravação aqui do Mundo Corporativo, sempre quartas-feiras, 11 horas da manhã, ao vivo no site cbn.com.br e aos sábados dentro do Jornal da CBN, a partir das 8h10 da manhã. Até mais!